Hello everyone! Tudo bem com vocês? Daí, preparados para mais uma aula? Eu, a Teacher Pat, continuo com vocês e hoje com a gente o intérprete Nathan. Hi Nathan, how are you? Vamos lá então, o que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer de fazer a nossa atividade obrigatória. Então, terminou a aula, você vai lá, clica no link e resolve a sua atividade. E não esquece de marcar como concluída, tá? Depois que você faz, você marca como concluída. Mas, e se você está assistindo apenas pela televisão, o que você vai fazer? Vai ligar na tua escola, vai falar com a diretora, com a pedagoga e vai pedir o seu kit impresso, certo? Não esqueça e não deixe acumular. A gente está na reta final, galera, não deixa acumular, ok? Então, vamos lá. E o que mais a gente precisa fazer antes de começar a nossa aula? Preparar o nosso espaço, né? Utilizar aquele caderno, aquele mesmo que você vem usando desde o início das aulas. Além dele ser o seu vocabulário, você já vai preenchendo, você está ali com consulta. Ele é o seu dicionário também, certo? O que mais? O dicionário, é bom ficar do seu ladinho. Se você tiver o Google Tradutor, agora você pode usar. Uma caneta colorida é bom para corrigir os seus exercícios, mas se você não tiver, não tem problema, usa o que você tem, ok? Vamos lá então? Let's go! O que a gente viu a aula passada? Vocês lembram? A gente falou um pouquinho sobre as tarefas domésticas, né? O que a gente faz? Arrumar a cama, tirar o lixo, assim por diante. Lembrar que fazer tarefa de casa não é tarefa doméstica. E a gente viu os link no Words, lembra as conjunções? Aquelas palavrinhas que ligam as orações. E hoje? Past Continuous. I teacher again. Yes, vocês vão ficar super craque no Past Continuous. Vamos lá? Tudo preparado? Let's go! Olha lá, observa bem essa figura. Então, você tem um homem, ele está fazendo a barba na frente do espelho e a campainha está tocando. Olha lá, então, enquanto ele faz a barba, a campainha toca. Então, vamos ler a frase comigo? He was shaving his beard when the doorbell rang. Observa bem, então, quais são os tempos verbais que eu estou usando aqui. Olha lá, então eu tenho um homem na frente de um espelho fazendo a sua barba quando a campainha toca, certo? Conseguiu ver bem certinho? Muito bem. Então, olha lá. Número 1. Qual foi o tempo verbal utilizado na frase? A gente tem ali 2 tempos verbais. Olha o exemplo, veja bem a frase. He was shaving his beard when the doorbell rang. E eu quero saber também o que o homem estava fazendo quando a campainha tocou. Então agora você vai responder no seu caderno, pode responder em português sem problema nenhum. Vamos lá?
Você conseguiu identificar os tempos verbais? Então, o que eu preciso prestar bastante atenção? Olha aqui, ó, eu utilizei verbo to be e um outro verbo com ing. E lá no final, o meu verbo está na segunda coluna. Lembra disso? O que é essa segunda coluna? Então, olha lá. Past continuous, o verbo que tem verbo to be mais ing e o meu outro verbo lá, ring, passado rung, certo? Simple past. Ah, teacher, mas eu escrevi presente contínuo e passado simples. Não tem problema nenhum, tá? E a número 1.1, o que o homem estava fazendo quando a campainha tocou? O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo a barba. He was shaving his beard. Tranquilinho, certo? Sem problemas? Ótimo, muito bem. Então, geralmente eu uso o presente contínuo junto com o passado simples. O passado contínuo junto com o passado simples, ok? Olha lá então. Past continuous, você já sabe cor salteado. Vamos dar uma relembrada. É o tempo verbal que representa as ações que estavam acontecendo. Então, eu estava falando quando alguém chegou e assim por diante. Como é que ele é formado? Verbo to be, no passado, mais o verbo principal com ing. Daí tinha as regrinhas lá, lembra certinho? Bem tranquilo, né? Tá super acostumado. Então, olha lá. E agora, observa bem essa figura, presta bastante atenção. Vamos lá então. Vamos olhar as pessoas, ver o que eles estavam fazendo. E a minha pergunta para você é: What were they doing? Então, eles estavam no parque ontem e eu quero que você me responda What were they doing? A gente vai fazer agora um exercício de memória. Então, presta bastante atenção. Vamos lá então. Vamos começar ali com a Rosita e a Doris. Olha a Rosita e a Doris. O que elas estão fazendo? Elas estão jogando algum jogo. O Dom Paco, sentadinho aqui, ó, está lendo um jornal. A Edelmira, ó, o que ela está fazendo? Falando no telefone. O Sérgio e a Mara estão jogando, né? Jogando como se estivessem treinando para um circo. O Joaquim, ó, está ouvindo música. O Augusto e a Fiona estão comendo um sanduíche. O Lucas está pintando um retrato, certo? Tranquilo? Gravou bem? Vamos dar mais uma olhadinha. Rosita e Doris jogando um joguinho. Dom Paco lendo um jornal. Eles estavam fazendo isso ontem. A Edelmira falando ao telefone. O Sérgio e a Mara estão jogando, estão praticando. O Joaquim ouvindo música. O Augusto e a Fiona comendo um sanduíche. E o Lucas pintando um retrato, pintando uma imagem, ok? Tranquilinho? Gravou bem? Dá uma olhadinha na figura, presta bastante atenção e vamos lá, vamos para o exercício. Olha lá. Agora eu quero que você escreva se é verdadeiro ou se é falso. Lembrando que true, verdadeiro, e false, false. Pode colocar T e F, beleza? Vamos lá, presta atenção. Na letra A, Augusto e Fiona were eating a sandwich. Será que eles estavam fazendo isso? O que você acha? Se você acha que eles estavam fazendo isso, você vai colocar aí no teu caderno, letra A, true. Se você acha que não era o que eles estavam fazendo, letra A, false. Quer copiar a frase? Fica a seu critério, não tem problema. Na letra B, Lucas was taking a picture. Presta atenção no verbo, cuidadinho, aí pode ter umas pegadinhas. Letra C, Sérgio e Mara were playing soccer. Letra D, Edelmira was talking on the phone. E a letra C, Dom Paco was reading a magazine. Prestou atenção? Cuidado, hein? Pode ter uma pegadinha. Às vezes o verbo tá certo, mas o restante tá errado. Então, presta bastante atenção. Vamos lá? Como é que está a sua memória?
Vamos ver como é que tá a memória de vocês, então? Vou voltar a imagem para você dar mais uma olhada e conferir o que você fez. Então, vamos lá. Dom Paco, lendo um jornal. Edelmira, falando ao telefone. Sérgio e Mara estão jogando, mas não é futebol. Joaquim, ouvindo música. Augusto e Fiona, comendo um sanduíche. E Lucas, pintando um retrato, certo? Vamos conferir as nossas respostas? Então, vamos lá. Check your memory. Let's go. Augusto e Fiona were eating a sandwich. Ah, verdadeiro. Então, a letra A, eles estavam comendo um sanduíche, certinho, ó lá. Passado contínuo, verbo to be were e o outro verbo com ing. Mas por que eu usei were e não usei was? Porque aqui eu tenho dois sujeitos. Então, se eu tivesse só a Fiona, eu teria que usar was. Como eu tenho Augusto e Fiona, se eu substituir por um pronome, o que eu vou usar? Vou usar they were, ok? A letra B, Lucas was taking a picture, olha lá, ele está taking a picture, tirando uma foto? Não, né? Ele estava pintando, painting, então tá errado. O Sérgio e Mara were playing soccer? Olha lá o Sérgio e a Mara, estão jogando futebol? Não, de jeito nenhum, falso. A Edelmira was talking on the phone? Será? Olha lá. Sim, ó, Edelmira aqui, ó. Certo, falando ao telefone, verdadeiro. E o Dom Paco was reading a magazine. O que é uma magazine? Magazine é uma revista. O que ele está lendo? Um newspaper. Tranquilo? Cuidado, então sempre presta bastante atenção nesses detalhezinhos, ok? Conferiu certinho. Então a letra A ficou true, verdadeira. A letra B, falsa, false. A letra C, false. A letra D, true. E a letra E, false. Beleza? Tudo corrigido? Conferido? Não deu tempo? Não se preocupa. Depois você pode voltar, corrigir, copiar as suas frases com atenção. Tá bom? Então vamos lá. Olha aí, vamos dar uma lida em uma comic strip. Você lembra o que é uma comic strip? A gente já falou várias vezes sobre isso, né? Então, olha lá. No, sir, I was not talking on my cell phone. I was watching a TV show on my iPod. Então, o moço bateu o carro na árvore e o guarda, né, com uma cara feia, chegou para ele e, ó, o que aconteceu? Né, ele já deve ter batido na placa antes, aqui, ó, se perdeu, veio parar no poste. Por que será que aconteceu isso? E daí, provavelmente, o guarda pergunta para ele, você estava talking on the cell phone? Provavelmente. Ele fala, não, talking on my cell phone? Não, de jeito nenhum. I was watching. Meu Deus, muito pior, né? Muito bem. Então, olha lá, vamos relembrar? Passado contínuo. Verbo to be no passado, ó. I was, he, she, it was, you, we, they, were. Isso eu não posso esquecer, tá? Se fosse presente, I am, he, she, it is, we, you, we, they, are, tá? Tranquilo. E o próximo verbo, o verbo principal, recebe ing. Olha aqui a frase. Augusto e Fiona, lá da figura, were eating a sandwich. Beleza? Essa é a forma afirmativa. Estou afirmando que eles estavam comendo sanduíche. E na negativa, o que vai mudar? O que eu vou ter que colocar? Eu tenho que colocar um não. Eles não estavam comendo sanduíche. Onde é que vai esse não? Ele vai no meu verbo to be. Eu posso usar abreviado, I wasn't, ou eu posso colocar apenas I was not. Tem diferença? Nenhuma. Fica a seu critério, que fica melhor para você, tá? Geralmente, a gente vai ver a forma abreviada, mas doesn't matter. O he, she, it vão usar wasn't também. O you, we e they vão usar weren't. Cuidado na hora de abreviar. O que eu vou tirar? O que vai sumir? É o O. O O vai sumir e vai entrar esse apóstrofo, que é aquele risquinho que vocês falam. Teacher, para colocar aquele risquinho lá em cima? Isso, o apóstrofo. Olha lá a frase. Lucas wasn't taking a picture, né? Lá no exercício estava falando que ele estava tirando uma foto. Não, né? Wasn't taking a picture, tá? Essa é a forma negativa. E olha lá então agora, de acordo com o cartoon,
O motorista, o que ele afirma? Dá uma boa olhadinha nessa imagem de novo e eu quero saber com você o que ele afirma. Presta atenção nas alternativas, olha lá. Letra A, ele afirma para o guarda que ele estava lendo mensagens no celular? Letra B, estava assistindo um jornal no iPod? Letra C, estava assistindo um programa de TV no iPod? Ou letra D, estava conversando no celular? O que o motorista falou para o guarda? Anota aí no seu caderno. Vamos conferir novamente a imagem para a gente ver o que ele estava afirmando. Então, vai lá. Então, bateu o carro na árvore, o guarda chegou, né, bravo, e deve ter perguntado para ele, What were you doing? O que você estava fazendo? Estava no telefone? Daí ele responde, No, sir, I was not talking on my cell phone. I was watching a TV show on my iPod. Então, vamos ver as afirmativas, o que ele fala? Letra A, ele estava lendo no celular? Foi isso que ele falou para o guarda? I was reading on my cell phone? Não. Letra B, eu estava assistindo um jornal no iPod? I was watching a newspaper? Yeah, a news? No. Eu estava assistindo um programa de TV? Ou eu estava conversando no celular? O que você respondeu? Vamos ver então? Ele estava assistindo um programa de TV, muito bem. Vamos conferir mesmo? Vamos ver? Vamos olhar a imagem? Olha lá. I was watching a TV show on my iPod. E tá certo, gente, ele poderia estar fazendo isso? O que você acha? O que seria pior? Falando no telefone, assistindo iPod? Ambas, o que você acha?
ambas, né? Então, se eu estou dirigindo, eu não posso nem falar ao celular, muito menos assistir alguma coisa, né? Como é que você vai prestar atenção que você está dirigindo se você está assistindo um programa de TV? Então, cuidado, né? A gente tem que ter bastante cuidado com isso, ok? Corrigiu certinho, conferiu a tua resposta, tudo certo, tranquilo. Estou usando o passado contínuo, né? Estava assistindo, então, quando ele bateu, ele estava assistindo, beleza? Muito bem. Agora, olha aí. Observe as figuras e presta atenção na pergunta. Então, vamos lá. O rapaz está lá fazendo snowboarding, né? E a minha pergunta é: What were you doing when you broke your leg? Então, a gente já tem que imaginar o que vai acontecer na figura. Então, ó, ele está pulando, provavelmente o que vai acontecer? Ele vai cair e vai quebrar a perna. Então, a minha pergunta para ele é: What were you doing when you broke your leg? O que você estava fazendo quando você quebrou a perna? Então, agora eu quero que você responda no seu caderno em inglês. Vamos lá? Então ele estava fazendo quando ele quebrou a perna? Como é que a gente vai montar essa frase? Primeiro, preciso de um sujeito. Como eu estou perguntando para ele, ele vai me responder. Então eu começo I. Qual é o verbo to be que eu vou usar? Was, porque tem que concordar com o sujeito. E o verbo snowboarding, ok? I was snowboarding. Ai, teacher, eu não lembrei, eu coloquei em português. Tem problema? Tem, porque a minha pergunta estava em inglês. Então, o que você vai fazer? Você vai agora anotar a resposta em inglês,
certo? Ou então depois você vai procurar no dicionário certinho e vai colocar em inglês, beleza? Combinado? Vamos para a próxima figura. Olha que fofinha essa, olha lá o menininho, que bonitinho. Então a gente tem um menininho de óculos, bonitinho, e ele está com um livro na mão. Então a minha pergunta para ele é: What were you doing when your mommy called you? Então, provavelmente a mãe dele chamou e daí eu quero saber o que ele estava fazendo quando a mãe chamou. A mesma coisa, eu vou responder em inglês. Então eu preciso do sujeito, eu estou perguntando para ele que vai me responder. Então o que você está fazendo? Eu estava, vou precisar do verbo to be concordando com o sujeito e o verbo com ing. Vamos lá? Em inglês no seu caderno. Lembrou de tudo que a teacher falou para colocar a resposta? Então, sujeito, verbo to be de acordo com o sujeito e o próximo verbo com ing. Vamos conferir sua resposta? Vamos lá então. What were you doing when your mommy called you? I was reading a book. Lógico que a gente está brincando, né? Porque o nenenzinho ainda não consegue ler. Mas se ele está com o livro, é isso que ele vai falar para você. Ele estava lendo, então. I was, o verbo read, coloco o ing e coloco um complemento. A book. Estava lendo um livro, beleza? Colocou certinho aí? Confere tua resposta. Ai, coloquei em português. Então passa para o inglês, para a gente sempre tendo vocabulário, ok? Vamos para mais uma figurinha. Olha lá. O que esse rapaz está fazendo? O que será que ele está fazendo? E a minha pergunta para ele é: What were you doing when your class started? É a hora da sua aula. Já começou. O que ele estava fazendo? Como eu perguntei para ele, a mesma coisa. A resposta em inglês,
Sujeito, verbo to be de acordo com o sujeito e o próximo verbo com ing. Vamos lá? Lembrou desse verbo? O que ele estava fazendo então? Ele estava dormindo. Vamos conferir? I was sleeping. Então, olha lá. I, sujeito, perguntei para ele. Was, porque é o verbo to be que tem que concordar. Sleep é o verbo, coloquei ing. Ai, mas eu queria colocar um complemento. Eu estava dormindo na minha cama. Sem problema nenhum, você pode complementar a sua frase. Ah, mas eu respondi em português. Então, você vai responder agora em inglês, ok? Então, confere bem certinho a tua resposta, vê se está tudo certinho, vê se você não esqueceu de um E, tudo corretinho. Mas, se você não conseguiu, depois você procura no dicionário. Tranquilo? Então, eu usei passado contínuo, tempo verbal que representa as ações que estavam acontecendo quando o outro aconteceu. Beleza? Tranquilinho? Moleza. Então, vamos lá? E agora? O que a gente vai fazer agora? Agora é o momento do nosso quiz. O que é o quiz mesmo, gente? É para a gente relembrar o que a gente viu na aula e para ver como é que está, se a gente entendeu tudo. Vamos lá, então? Presta atenção. Olha lá. Não precisa morrer igual o Snoopy, tá, gente? Número 1. O verbo que completa a sentença I, e daí eu tenho listening, the music when my class started, é. Letra A. Será que eu vou completar lá com was? Ou letra B, eu vou completar com were? Ou letra C, am? Número 2. O verbo principal no past continuous, ele apresenta, o verbo principal é aquele que vem depois do verbo to be. Será que ele vai apresentar letra A, ed, letra B, s ou letra C, ing? O que você acha?
Responde aí rapidinho no teu caderno. Vamos lá. Vamos ver se você está sabendo bem o passado contínuo? Então, olha lá, ó. Se eu tenho I, tenho ing, e aqui o resto da minha frase está no passado, eu só posso ter was. Por que não poderia ser were? Porque o meu sujeito tem que combinar com o verbo. Por que não poderia ser am? Porque a minha frase está no passado, né? Eu estava ouvindo música quando a aula começou. Beleza? Sem problemas? E a número 2? O que o verbo principal apresenta? O que ele apresenta? ing, né? Isso aqui eu já nem erro mais. Quando é que ele vai apresentar ed? Lembra disso? Quando é o meu verbo regular, no passado. I played, I danced. Quando ele vai apresentar s? No presente. She plays, na terceira pessoa. Lembra disso?
e assim por diante. E então aqui no passado contínuo ele apresenta ing. Tranquilinho, gente? Sossegado? Conteúdo bem explicado? Se você não entendeu o que você vai fazer? Você vai agora lá no teu Classroom, vai mandar uma mensagem para a tua teacher. Teacher, aula 53, eu não entendi muito bem o exercício tal. Como é que eu faço? Você consegue me explicar? Ela vai te responder. Pode ser que ela não responda no mesmo minutinho, né? Mas ela já te responde, ok? E aí, então, depois terminou a aula, você vai agora fazer a atividade e marcar como concluída. Ela é a sua presença, não esqueça disso. O que vimos hoje? Nós retomamos o passado contínuo para ficar bem fixado, certo? Então, galera, vejo vocês na próxima aula. See you! Bye, Nathan!